Olá, telespectadores da TV Prevê. Estamos iniciando mais um programa IESB a Notícia e hoje os meus convidados são o professor Ivan Murerfruck, que é professor do curso de Design, nas disciplinas de Projeto e Produto, Gestão em Design, Modelagem Virtual e Animação. E também trouxe hoje aqui 3 alunos do curso de Design, né? Nesse primeiro bloco eu estou com a Elisa Keiko Tanaka, nossa aluna do curso, e depois no segundo bloco eu entrevisto ainda o João Henrique Tomasi e a Laiane Lira dos Santos. Esses 3 alunos, sob aqui a orientação do professor Ivan, né, eles e também de outros colegas, né, Ivan, participaram da terceira mostra Jovens Designs. Vou pedir para o professor Ivan inicialmente explicar o que é essa mostra de Jovens Designs. É uma mostra nacional que seleciona alguns projetos de design das faculdades, né? Num primeiro momento selecionava mais aqui no estado de São Paulo. A gente está na 3ª edição, né? Nesse primeiro momento dessa primeira edição que tinha 20 faculdades só. Hoje a gente já tem 42 faculdades, então é um evento que tem crescido. E o objetivo é, na verdade, começar a trazer a cultura do design para a população em geral, para que comece a conhecer design, né? Para a gente começar a valorizar realmente não só a profissão, mas efetivamente o benefício desse design inserido na sociedade. E para você, Elisa, como foi ter o seu trabalho, o seu, do João e da Laiane, selecionado nessa mostra? Foi muito gratificante. A gente não pensou que ia chegar nesse patamar, né, ser selecionado, porque foi um trabalho da faculdade mesmo, assim, que a gente não procurou não gastar muito, né, pelo custo mesmo, né. Sim. E vocês desenvolveram na verdade, uma embalagem para sapato, né? Está aqui no livrinho aqui, Valdir, consegue mostrar, Valdir? Olha, por favor. É uma caixa, está aqui com a marca, né, da Ares, uma caixa sacola. Isso, tô aqui, ó. Essa que está com a caixa, essa como se fosse uma bolsa, né? Na verdade é uma embalagem para sapato, é isso, sapato, Elisa? Isso. Sapato. E qual a finalidade dessa embalagem, né? É para não ter o gasto em descarte, né, de sacolas, que sacola polui muito o ambiente. Aí você pode, com essa embalagem, você pode, além de armazenar, você transporta o sapato, né? Aí não tem... Ao invés de usar outra sacola, como comumente é feito, né? Ou seja, pega a caixa de sapato, coloca numa outra sacola que faz uma coisa só. E ele fica bonito, né? As mulheres gostam, né? Porque mostra que é um sapato da Arezzo, tudo. Sim. As pessoas devem gostar. E deu muito trabalho, Elisa? Para pensar como que é fazer mesmo, né? A embalagem, mas assim, na hora da montagem até que foi trabalhoso, mas foi fácil até fazer. E os alunos do curso, Ivan, eles ficam mais focados, por exemplo, aqui no caso é produto, né? Certo? Apesar de ser embalagem, mas caracteriza como sendo produto. Mas ficam mais focados em projeto ou em produto ou nos dois? O nosso curso ele é amplo, né? Desde o início a formação dele é bem ampla. Então a gente vê disciplinas de uma área que a gente considera como programação visual, né? O design gráfico. E eles também veem disciplinas de projeto e produto. Então é comum no trabalho dos nossos alunos essas duas áreas elas estarem bem focadas, bem unidas, né? Então no resultado final. Mas tem faculdades que acabam trabalhando com essas duas linhas separadas. No nosso curso, até por uma concentração um pouco maior das disciplinas na área de programação visual, eles ganham uma habilidade um pouco maior nessa área. Mas tem alunos que já trabalham em agência e tudo mais e de repente tem a prática em sua agência na parte de produto. Então, no curso é difícil dizer que existe uma predominância para a programação visual. É realmente bem ampla o escopo e eles acabam fundindo os dois conhecimentos. E nesse sentido, Elisa, como que foi trabalhar assim 3 alunos em cima de um projeto? Porque normalmente um aluno tem uma ideia, o outro tem outra ideia, mas aqui como que é feita essa fusão de ideias? É que a gente acaba fazendo normalmente os trabalhos juntos, né? Nós 3, assim. Mas normalmente bate.
as ideias, como um pensa, começa a desenhar as embalagens mesmo, foram várias ideias. Sim. Como que embalagem que a gente ia começar a fazer, porque além da embalagem a gente também fez o display para colocar o sapato em cima para expor na loja mesmo, né? E aí surge, por exemplo, tem um aluno que é mais habilidoso numa determinada área, ou na parte visual, o outro na parte de material. Acontece essa interação? Acontece, tem. O João Henrique mesmo, ele é mais habilidoso assim na área, na parte visual mesmo. Sim. É ele que fez a parte visual toda. Certo. A montagem, assim, nós três trabalhamos juntos. Uhum. E há uma integração, então, das ideias, né, e do trabalho em si. Foi. Ivan, eu estou reparando que isso é muito comum no curso, né? Certo? Eu recebi uma monografia recentemente, né? Onde era um livro, né? Então uma fez a parte gráfica, certo? De arte e tudo, e a outra fez a escrita, vamos dizer assim, né? Uhum. Certo? É muito comum isso no design, quer dizer, você ter dois alunos ou três ou mais até interagindo no sentido da criação. No início do curso, a maior parte dos trabalhos acabam sendo individualmente. Mas, conforme vai passando os termos do curso, é comum a gente trabalhar com a questão do grupo. Até porque a característica das empresas, as empresas hoje aqui em Bauru não são empresas tão pequenas, até mesmo as familiares já têm um certo porte. E é difícil você imaginar de um design trabalhando sozinho, porque de repente você vai ter um momento de estafa mental de um designer da sua equipe, ele vai precisar ser complementado com um momento melhor, de repente, de um outro membro da equipe. Então, lidar com as diferenças, que é o que a Elisa falou, né? De repente eu sou bom numa área, mas faço o trabalho com outro, aprendo com ele naquilo que a outra pessoa é boa e a outra aprende comigo no que eu sou bom. E um outro aspecto, que é isso de saber lidar, negociar, né? Então, o design não é só a execução, né, no computador, ou enfim, a execução física do projeto, mas é esse raciocínio em conjunto, é todo esse conjunto de atividades para chegar naquele resultado final, que não é exatamente só representação. Eu estou perguntando isso porque eu reparei aqui no livro, né? Podemos chamar assim, certo? Que viu, Valdir, olha, é aquele que você focalizou, na verdade a amostra, nós estamos na 3ª edição, ela acaba também produzindo um livro, né? Certo? Onde constam aqui os trabalhos de todos os participantes, né? E eu reparei aqui que você tem em instituições onde a maioria aqui seria um trabalho individual, mas algumas instituições você encontra o trabalho coletivo, né? Certo? No caso aqui do IESB, né, sempre foi coletivo, né? Nas outras mostras também nós participamos com outros alunos. É muito comum. É muito comum, até né? por uma questão de gasto também, né? Esse aluno nosso, ele tem esse investimento com a mensalidade, ele também, geralmente são pessoas que têm alguma obrigação em relação aos pais, a manutenção dos pais também, enfim, né? E aí também a gente tem uma preocupação durante as disciplinas de tentar minimizar esse investimento no projeto, né? Tentar não fazer, porque seria muito fácil a gente pensar, não, vamos realmente fazer um projeto, lança um desafio, só que muito alto, em que o grupo de alunos, ou que fosse até individualmente, mas tivesse que gastar muito. Uhum. Então a gente, aos poucos, foi percebendo que realmente a gente precisa acessibilizar esse aspecto também na nossa faculdade. E eles são muito bons nisso, né? Então eles aprendem a lidar com um baixo orçamento, vamos dizer, para um projeto, que acaba se tornando depois uma virtude para eles na empresa, né? E vocês usaram a oficina, a marchetaria do IES para poder desenvolver isso, Elisa? A embalagem não, o display só. Só o display, que a gente pegou uma madeira mesmo. Sim. Foi uma porta de guarda-roupa mesmo que a gente usou. A gente reutilizou alguns materiais, porque não tinha muito, o custo era muito alto, né? Sim. Então a oficina ela oferece uma gama, né, de situações que favorece, né, Ivan, a produção dos nossos alunos. É positivo. Hoje a gente pode dizer que a gente tem uma oficina que dá oferece essa possibilidade de prototipagem adequada. Então a gente consegue realmente fazer projetos de trabalhar com polímero, trabalhar com a parte de papelão, papel, cartão,
a parte de madeira, que é, vamos dizer assim, a parte mais preparada da oficina também. Temos 2 técnicos que trabalham com oficina, então existe um suporte, uma segurança para tudo isso. E mesmo existe uma colaboração entre os professores. Acho que convém mencionar aqui o professor Wilson, né, o professor Gastão, a própria Jaqueline em toda a interface. Então, na verdade, o resultado disso que a gente vê não é o resultado de um professor, né, e de um grupo de alunos, é todo um histórico que a instituição tem de investimento, porque ela apoia na questão do transporte, né, os alunos não gastaram com transporte, a instituição que bancou esse transporte mesmo, né, a questão às vezes até de transporte dos alunos para o evento, é oferecida uma ajuda nesse sentido. Então é uma cultura, né? Eu acho que o IESB está interessado em criar uma cultura de investimento em design e fazer com que isso se torne algo não só de benefício para si, mas para a comunidade. E caso, vamos supor, a ideia muito boa, né? Caso ela seja encampada, quer dizer, tem as empresas interessadas podem entrar em contato. E como que fica aquela questão do direito, né, autoral, vamos dizer assim, nesse caso? Tá aqui registrado? Na verdade, geralmente aqui no Brasil, os trabalhos acadêmicos, eles são mais abertos, né? Porque eles são teste, né? Sim. O aluno ele não vai explorar isso comercialmente. O mesmo caso da embalagem deles, eles fizeram com a marca Arezzo, né? Poderia ser com qualquer outra marca, né? Desde que tivesse uma coerência com a questão do público, de repente vai investir mais na embalagem, tem um gasto maior do que somar só a embalagem secundária, que seria essa de plástico que carrega, e mais a outra. Se tem esse gasto a mais, então tem um custo, isso vai ser passado para o consumidor. Então, quer dizer, não é todo consumidor que vai pagar isso de uma hora para outra. É claro que trabalhar com produtos, né, que são para um público premium, né, uma classe mais elevada, é mais fácil você diluir e essa pessoa aceitar o custo. Mas, assim, os alunos eles aprendem um pouco dessa parte autoral. Aqui nesses trabalhos especificamente, como a Elisa falou, são trabalhos da disciplina. Para eles é um exercício. Para o professor, enfim, para a faculdade, o intuito é desenvolver neles o raciocínio projetual, simular algumas habilidades que eles vão vivenciar no mercado. Então, nesse aspecto de viabilidade de venda, até tem essa condição. A gente não prepara para isso diretamente, sim, claro. Enfim, de pensar, não, vamos fazer para oferecer efetivamente, mas eles teriam essas condições de fazer. Tá, mas se alguma empresa estiver interessada, ela pode, porque o que acontece muito é da empresa explorar isso e não pagar nada em termos autorais ou em termos de propriedade industrial, nada disso. Né? Até porque não está registrado isso aqui como propriedade intelectual, sim, ou industrial, né? A partir do momento que você publica, né, você torna público, você já tem um certo resguardo nesse aspecto. Certo. Então, quer dizer, a pessoa não poderia fazer exatamente isso, mas ela poderia remodelar, que é o que acontece comumente. Infelizmente, a legislação autoral do Brasil ela é um pouco contraproducente, porque ela faz o criador ter que se expor para negociar com uma empresa sem ter o seu resguardo garantido. Certo. Então, nesse trâmite, às vezes, no caso, por exemplo, os alunos poderiam enviar para uma empresa, mas correndo o risco dessa empresa de copiar aquilo, sim, lá. Porque o registro ele é R$3.000, R$4.000 e não é tão barato assim ainda para a população em geral. Né? E no caso deles que estudam, já tem um investimento com a faculdade e tudo mais, se torna um pouco mais difícil. Sem falar que demora, né? Um bocado para poder registrar. Você tem todo o tempo uma de burocracia, certo? Diz que lá nos Estados Unidos é rapidinho, né? Certo? Você tem uma ideia, criou, tal, vai lá e registra. Mas aqui, até conseguir, alguém já copiou sua ideia, né, Elisa? Verdade. Complicado isso, Você tem todo esse processo de consulta, realmente ele demora no Brasil, mas ele tem começar. O problema maior para a gente não é tanto o processo em si, porque você poderia fazer tudo isso, é mais o custo. Tá ótimo, então. Eu gostaria de agradecer aqui ao Ivan e a Elisa, porque no segundo bloco eu volto com o João Henrique e com a Laiane para falar sobre os jovens designers que eles participaram também com essa sacola, né, Elisa? Então, muito obrigado a vocês. Agradeço o convite. E eu retorno daqui a pouquinho no próximo bloco com mais 2 alunos do curso de design. Até já!
Voltamos com o IESB Notícia, hoje entrevistando os nossos alunos do curso de Design que participaram da terceira mostra dos Jovens Designers. Eu estou aqui com o João Henrique Tomás e com a Laiane Lira dos Santos, né? E também, juntamente com a Elisa e com a supervisão do professor Ivan, participaram da terceira mostra, que reúne aí 42 instituições de 4 estados brasileiros, com o trabalho deles, né, que é a caixa sapato, é isso? Exatamente. Caixa sacola, né? Caixa sacola. Na verdade, uma caixa sacola para sapatos, né? Ô João, conta para nós como é que foi essa experiência de você trabalhar junto com a Laiane, junto com a Elisa, nesse projeto. Bom, foi gratificante, porque é um projeto que a gente se intensificou assim, em design social para poder ajudar, assim, de certa forma, o meio ambiente e levar também a sofisticação do produto para os consumidores em si. E o trabalho foi unificado com a Elisa, que desenha muito bem, ela soube fazer os esquetes com um traço preciso dela. A Laiane teve ideias maravilhosas para a gente poder chegar num contexto de levar um produto de qualidade realmente para o público, né? Agora, Laiane, conta para mim, como é que começou tudo isso? Vocês três se reuniram, tiveram a ideia, discutiram bastante, colocaram isso no papel. Como que é esse processo de você produzir um produto, né, como vocês fizeram? A ideia começou basicamente para a aula de projeto de produto 1, que seria a embalagem, né? A gente precisava criar uma embalagem diferente, que ela tivesse uma diferença formal e funcional. No caso, a nossa diferença funcional foi ela também servir como para o transporte, como sacola. Daí a gente sentou, conversou, chegamos à conclusão que seria uma caixa. Daí a gente pensou em várias formas de colocar a alça, de fazer o fechamento, e fomos discutindo, fazendo vários esquetes e conversando. Cada um dava uma ideia, um falava, se colocar a alça assim, se colocar um elástico aqui que vai precisar segurar, como que vai ser o transporte, como que vai ser a pega, que tamanho que tem que ser essa caixa de sapato. E a gente foi pensando em tudo isso, no material que tem que ser. E foi indo assim, várias discussões. E aí depois de todo esse processo, teve que fazer o protótipo, é isso, João? Exatamente, teve que fazer a modelagem, na verdade, real do produto, para que a gente pudesse expressar qual que foi a ideia que foi imposta em primeiro plano para o Ivan, ainda no primeiro bimestre. E depois, no final, a gente desenvolveu a caixa de sapato e mais os materiais de apoio, que foram o display e outras peças de produção visual. E vocês testaram a caixa de sapatos? Vocês levamos para várias empresas que são do ramo, que trabalha com cartonagem, e também para lojistas, para dar uma observada, para saber realmente se isso faria diferença nas vendas em si, se teria algum impacto real para o consumidor final. E o que eles acharam, Laiane? A gente fez uma pesquisa de campo também, com algumas voluntárias. A gente teve 100% de aprovação. Sim. O nosso público-alvo, que no caso foi o feminino. E todas gostaram da ideia de não precisar da sacola, acharam uma coisa útil, gostaram desse valor agregado de não prejudicar o ambiente. Hoje em dia tem muito disso, vários mercados já estão usando essa sacola retornável, então a gente resolveu empregar isso também na caixa de sapato. Eu vou pedir para o Rodrigo, se tiver umas imagens aí para colocar para nós, né, para que o público, nosso telespectador, tenha ideia. Olha lá, está ali a caixa sapato, a caixa sacola, né? Exatamente. Vocês chamam, né? Certo? Ou seja, ao invés de você pegar a caixa de sapato e colocar numa outra sacola, já o sapato está ali dentro dessa embalagem aí, não é isso? E já transporta dessa forma, né? Certo? E ela já tem todo um design já sofisticado, já com a marca da empresa. No caso aí vocês escolheram a Arezzo, né? Exatamente. Certo? Ali a caixa aberta, né? Isso. Para condicionar o sapato. E tem um elastiquinho, né? É isso? Para poder prender, para fixar e dar mais segurança ainda para o consumidor, né? Aquele que estiver levando a sacola, poder ter uma função prática, mas também de um modo sofisticado, que a pessoa não se intimide em carregar, porque é uma peça, um objeto bem atraente, né? Sem dúvida.
isso aí no shopping vai fazer muito sucesso, né, João? Essa é a intenção. Porque aí as mulheres já tem também como exibir a marca, né? Quer dizer, favorece, né? Ah, com certeza. Né? Toda mulher gosta, né? Toda mulher guarda normalmente a sacola da loja, né? No caso, elas vão guardar agora a sacola. A caixa sacola. É isso. E para a empresa isso é muito bom, né? Porque está sempre expondo a marca dela. Sempre expondo a marca dela. À medida que o pessoal está circulando pelo shopping ou por um calçadão, por um centro de compras, ela está expondo a marca, é isso, certo, né? Está sempre divulgando a marca. Certo. E eu perguntei no primeiro bloco aqui para o professor Ivan e também para a Elisa, né? E se tiver alguma empresa interessada nessa ideia de vocês, né? Ou seja, uma grife famosa aí, como é que vocês vão proceder? A gente está aberto para todo mundo que quiser a ideia, pode conversar com a gente que nós três decidiremos em conjunto o que fazer com ela. E nessa mostra aqui, João, acho que várias empresas ficam de olho, né? Certo, no que está sendo exposto ali, para poder aproveitar alguma coisa, né? Realmente, isso é uma vitrine e também colocar em nota que queria agradecer a professora Jaqueline, que deu essa força imensa para a gente, ela colocou a gente, se inscreveu junto com o professor Ivan, e é uma vitrine que você pegar para observar as peças, são todas peças interessantes, que vale a pena mesmo fazer investimento por parte das empresas, e que nos deixa muito contentes de ter sido um dos objetos escolhidos dessa mostra de design. Eu perguntei nos bastidores ali para a Elisa, né, antes do programa, e parece que tivemos 3 ou 4 trabalhos do IESB, né, que foram enviados para a seleção. E o de vocês é que acabou sendo selecionado pelo IESB, foi isso? Exatamente, a gente teve, assim, digamos que o privilégio de poder ser contemplado com essa escolha e ficamos muito contentes, né, pela resposta de tudo isso que está acontecendo agora com a gente, né, com essa divulgação. Deixa eu só ressaltar aqui que o corpo de jurados aqui, vamos dizer assim, né, o que faz a seleção é o comitê de seleção, né, é um pessoal altamente qualificado, né, nós temos o professor Edi, que é o curador da mostra, o Paulo Francisco Nakamura, da Álvares Penteado, né? A Sheila Brabo, que é professora do Senai, né? Aliás, responde pela gerência do Senai São Paulo na área de design, certo? O Levi Girardi, também formado pela Álvares Penteado, né? A Marici Vila, que é da Unesp, na área de desenho industrial, e a Maria Helena Estrada, que é jornalista e crítica de design, e também é diretora da revista ARC Design. Quer dizer, é um comitê de seleção bem qualificado, né, Laiane? Bem qualificado. E além da gente ter sido selecionado, a gente ficou entre os 8 melhores, né? Também foi muito gratificante para a gente ver que um trabalho da faculdade chegou tão longe, né? Uma coisa que aparentemente essa simples. Dos 8 melhores, ninguém falou aqui não. Que história é essa? Ficaram entre os 8 melhores trabalhos? Eu acredito que seja uma numeração. Não sei se chega a ser a 8 ou a 10, né? Mas o que foram divulgados são só esses números. Pela quantidade de trabalhos que foram produzidos e enviados para essa amostra, e ter a oportunidade de a gente ser escolhido entre os 10 ou 8, foi muito importante para a gente. Certo, que bom, né? Quer dizer, vocês estão de parabéns realmente, porque é a terceira vez que o IESB participa dessa mostra, né? Certo? Eu me recordo que na primeira mostra eu entrevistei aqui os nossos alunos também, e é muito gratificante estar retornando aqui no programa IESB Notícia, entrevistando vocês também, né? Como sendo selecionados aqui com um belíssimo trabalho e que pode ser, como coloquei aqui, aproveitado pelo mercado, né? Ou seja, como a Laiane colocou, está em aberto, né? Conversar a respeito de uma possível exploração comercial dessa embalagem que eles criaram, né? Bastando para isso entrar em contato com a instituição de ensino, com os próprios alunos, né? Para que haja aí a negociação. E vocês pretendem participar de outras mostras ainda? Com certeza, né? Com certeza, outros trabalhos que a gente fizer, a gente vai escrever também. Porque hoje vocês estão no 6º semestre, né? Exatamente, ainda falta um ano
um ano e pouquinho para a gente poder se formar. E esse, para a gente, foi, bem dizer, um pontapé inicial para muitos outros projetos que a gente ainda quer fazer no ano que vem, se 2011 está entrando, para a gente poder colocar o IESB aí na frente dessa mostra mais uma vez. E, ô João, e qual que é porque o curso de design do IESB, ele permite que você acabe optando aí por uma determinada área, num curso bem abrangente. Qual que é a sua especialidade dentro do curso? Você já definiu já? Na verdade, eu sou apaixonado por programação visual, né? A embalagem, no caso da amostra, para mim foi realmente um desafio, foi uma coisa muito gostosa de fazer. E no caso, por exemplo, da Laiane, que ela é da parte de moda, ela é designer de moda, então foi um desafio muito grande pra gente, assim, e recompensador, né? Que eu sou da parte de programação visual, ela moda, e a Elisa tá partindo para produto também. Então, foi bastante recompensador. Então, o fato da Laiane ser da área de moda é que influenciou a questão do sapato, foi isso? Muito. Um pouco. Foi, não, vamos fazer embalagem para sapato, você que teve o peso decisivo nisso, Laiane? Um pouco meu peso e da Elisa. Da Elisa também? Vencemos a maioria feminina. Ah, que bom. Então tá ótimo. Eu gostaria, vamos aqui destacar só a participação então nesse projeto, né, do professor Ivan, que é na verdade foi quem supervisionou vocês, né? A professora Jaqueline, certo, que é a coordenadora do curso de design, né? E tivemos também o professor Ivan citou o Wilson, né? Que exatamente. É da oficina da marchetaria, né? O professor Gastão também. Importante que é da marchetaria. Teve mais alguém algum professor, algum colaborador? Esses aí foram os incisivos para que vocês pudessem, né, produzir. Então tá ótimo, eu gostaria então de agradecer a presença da Laiane, a presença do João, a Elisa, o professor Ivan que aqui estiveram, né? Para mais uma vez mostrar aqui a produção do curso de design, sempre uma produção significativa, de qualidade, e acabou culminando com a presença mais uma vez do IESB, né? Na terceira mostra dos jovens designers, que é uma mostra já renomada, né? É uma mostra que envolveu dessa vez aqui 4 estados, São Paulo, Santa Catarina, né? Distrito Federal e Minas Gerais, e que tem um rol aí de patrocinadores, né, considerável, principalmente a Fiat, né, que é uma das patrocinadoras do evento. A vocês, telespectadores da TV Prevê, continue assistindo a nossa programação. TV Prevê, o canal da educação.